Aleluia. Mateus 15, 31, João 6, 2. Vamos ver o que diz. Vamos ler um pouquinho a Bíblia, que aí os irmãos não ficam com sono, né? De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar. Grande multidão seguia porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Muitos iam porque viam os milagres. Se não viam os milagres, hoje em dia é assim, né? Naquele tempo era diferente. Mas hoje está assim, não, sempre foi assim. Sempre porque naquela época eu observava muito, mas era a mesma coisa. A multidão, dentro da multidão que seguia Jesus, tinha esse tipo de pessoa que iam só ver os milagres. E hoje é a mesma coisa. Muitos seguem a Jesus pelos milagres. Olha, estava na igreja tal, mas não acontecia nada, mas lá estava um movimento na igreja tal, eu vou lá. Né? E outros estavam, vai lá, mas não acontece nada, sai, distancia da presença de Deus. Né? Porque não acontece, só vai por causa dos milagres. Louvado seja Deus. Isso eram os grupos que seguiam entre a multidão, se destacavam os grupos de pessoas. E na multidão, irmãos, onde tem grande multidão, tem pessoas ali, né? Podem se diferenciar umas das outras. Louvado seja Deus. Aleluia. Tinham as pessoas que não assumiam, né, irmãos? Publicamente. Entre aquela multidão, tinha pessoas que não assumiam publicamente que eram os seus seguidores. Louvado seja Deus. Lá em João 19, 38, fala sobre esse tipo de pessoa que não assumia que seguia Jesus publicamente, não assumia publicamente que servia Jesus. No meio da multidão não assumiam que era servo do Senhor. João 19, 38, 3 e 1, 3 e 2. Amém? Leia aí, irmão, 19, 38 de João. O que diz? Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. A Bíblia fala que era que discípulo oculto por medo dos judeus. Então não assumia publicamente por medo da represália dos judeus. Nós vimos esse tipo de pessoa também com Nicodemos, né? No 3 e 1 fala sobre Nicodemos. Nicodemos foi ter noite com Jesus, porque era príncipe, um dos principais da sinagoga, um chefe da sinagoga, não que com medo da represália dos outros também ia com medo de noites como tive, irmãos. Então tem esse tipo de pessoa que não assume publicamente que serve ao mestre. Aleluia. Louvado seja Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. O problema, irmãos, da multidão, é que foi a multidão que clamou e pediu ao Pilatos a crucificação de Jesus. Né? O problema da multidão é esse, que foi a multidão que clamou e disse, olha, crucificam. Ninguém sabe quem estava no meio daquela multidão. Tinha muitas pessoas, era a multidão. Podia estar qualquer um desses discípulos aqui, né? Podia estar qualquer um desses homens, né? Citado aqui no meio dessa multidão. Porque muitas vezes segue da multidão. Os irmãos lembraram sobre os 12 espias, né? De Josué, os 12 espias de Moisés, foram espiar a terra. Aleluia. E voltaram. E quando eles voltaram, a multidão, os 10, disse, olha, a gente não pode tomar posse daquela terra, porque tem gigantes lá, tem homens grandes lá, os homens são fortes, os homens são grandes, nós não podemos tomar posse daquela terra. E os dois que eu disse, olha, espera aí, Deus foi que fez a promessa. Se Deus fez a promessa, Ele vai cumprir. Aleluia. E às vezes nem sempre a razão está com a multidão. Né? Nem sempre a razão está com a multidão. Nem sempre a multidão está certa. Nem sempre a maioria está certa. A gente fala assim, a maioria vai e volta. Né? Não tem isso, né? A maioria hoje voltou aí na presidenta. A maioria voltou, então está tudo certo. Pela uma pesquisa do Ibope, né? Que naquela pesquisa ninguém sabe se é verdadeira, se é falsa. Coloca lá e diz, a maioria está aí fulano, eu vou também com a maioria. Se a maioria está, irmão, às vezes a maioria não está com a razão. Na Bíblia
relata isso. Né? Aleluia. E a multidão, a maioria pedia a crucificação de Jesus. A crucificam, soltam Barrabás, rejeitaram o Salvador, aceitaram o criminoso e aceitaram e rejeitaram o Salvador. Não queremos ir aqui. Quem lembra da passagem do endemoniado Gadareno? Aqueles moradores, olha, tire esse homem daqui, quem quer esse homem aqui? Né? O homem Jesus chegou lá, expulsou o demônio, libertou aquela vida, mas os homens não aceitaram. Tire esse homem daqui, ninguém quer ele aqui. Rejeitaram o Salvador, irmãos. A maioria daqueles moradores da cidade rejeitaram. Foi a maioria também que açoitaram a Paulo e a Silas, que expulsaram aquele da divino, aquela moça, aquele espírito demoníaco de adivinhação daquela moça, e ali expulsaram, pegaram Paulo e Silas, açoitaram, lançaram na prisão. Então, irmãos, o problema da multidão é isso. Que às vezes a multidão nem sempre está com a razão. Não é verdade? Nem sempre está com a razão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João 19:15, Lucas 23:18. Vejam o que a multidão disseram em João 19:15 e em Lucas 23:18. Mas eles brandaram: tira, crucificam. Disse-lhe Pilatos, rei: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão a César. Está bem, irmãos? Não temos rei senão a César. A multidão disse, clamaram, disseram isso aí, irmãos. Lucas 23:18, o que é que diz? Mas toda a multidão clamou a um, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Fora daqui com este que solta Barrabás. Não queremos ele que solta Barrabás. Crucificam, né? Rejeitaram o mestre, aceitando. E hoje o mundo é diferente, não, irmãos. Não é diferente. O povo aceita mais as trevas do que a luz. Né? Amam mais as trevas do que a luz, amam mais os prazeres do mundo. Por isso que a presença do crente incomoda, a luz incomoda as trevas. Ninguém é amigo de crente, irmãos. Esse negócio de pessoas do mundo aí, fulano é meu amigo, ele é meu amigo. Quando você não falar de Jesus para ele, quando você começar a falar de Jesus para ele começa a dizer: esse irmão está ficando chato. Uma vez me chamaram de crente maneiro. Lá no Rio de Janeiro eles têm negócio de maneiro aí, né? Fulano é maneiro, é uma pessoa maneira. Por quê, irmãos? Eles estavam no meio eu estava trabalhando com um rapaz, ele não era evangélico. Eu não conhecia muita cidade. E terminando o serviço, ele me levou para um determinado lugar, onde ele ficou lá tomando cerveja. Né? Ele disse: olha, dá uma Coca-Cola aí para o irmão, porque ele não bebe, ele é evangélico. Então eu estava calado ali. E algumas pessoas que estavam dizendo: ele é um crente maneiro. Aí eu entendi isso aí, irmãos. O crente maneiro é aquele crente que não perturba, né? Fica na dele. E eu fiquei na minha Coca-Colazinha ali, e eles tomando a cerveja dele, churrasco. E enquanto eu estava perturbando ele, eu crente maneiro. Né? Se eu começasse a falar de Jesus, eu pregar ali, talvez eu me expulsasse. Leve esse irmão daqui, tira ele daqui que ele está perturbando. Então, irmãos, é terrível. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, tem um grupo formado pelos 70 discípulos também. Né? Nós falamos de 5 grupos. Esqueci de falar no segundo de 5 grupos de seguidores de Jesus. Dentro da multidão se destacava 5 grupos. Né? Tem um grupo formado pelas multidões. E agora nós vamos aprender um grupo formado pelos 70 apóstolos, 70 discípulos. Dentro daquela multidão, Jesus separou 70 homens para anunciar o Evangelho. Louvado seja Deus. Esse grupo é o grupo daqueles que seguem a Jesus pelas praças, pelas ruas, e anunciam, irmãos, o Evangelho da salvação. Lucas 10:1 fala sobre os 70 apóstolos. Vocês irmãos lerem. Esse grupo é o grupo de pessoas salvas por Jesus, mas que se alegram apenas porque são usados pelos dons espirituais, valorizam mais os meios do que os fins. Esse grupo de pessoas valoriza
dos Espíritos. Veja só o discípulo falavam, os 70 apóstolos falavam quando voltavam a Jesus. Mateus 7, 22 e 23. Veja aí o que eles falaram. Perdão, irmãos, Mateus não, Lucas 10, 17 e 20. Lucas 10, 17 e 20. 17. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. 20. Mas não vos alegrei, 20. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeitam aos espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Bem, não alegrais porque se sujeitam os espíritos, que os espíritos vos sujeitam a vós, mas se alegrai porque os nossos nomes estão escritos nos céus. É esse grupo aqui, irmãos, formado pelos 70 apóstolos, esse tipo de pessoas que servem a Jesus porque são usados pelos dons espirituais, se alegram, né? Ah, Jesus está me usando tremendamente, eu vou servir a Ele, né? Eu tenho um dom de cura, eu tenho um dom de revelação. Então, irmãos, eles valorizam mais aquilo que tem do que o que está reservado para eles no futuro, que é a salvação. Esse tipo de pessoa formada pelos 70 apóstolos, né? São grupos que se destacam entre essas multidões. Aleluia. Aleluia. Não há nada errado com esse grupo, porém esse pode ser o grupo daqueles que dirão. Veja, irmãos, Mateus 7, 22 e 23. Pode ser aquele grupo daqueles que dirão. Não há nada errado, irmãos, com o grupo dos 70 apóstolos, mas pode ser aquele grupo que dirão. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pode ser esse grupo que dirá nesse dia: em teu nome nós expulsamos demônios, né? Em teu nome nós enchemos o tempo, nós arrastamos multidões, em teu nome fizemos tantas coisas. Mas, aleluia, Jesus dirá naquele dia: apartai de mim, eu vos não conheço. Pode ser esse grupo, pode ser esse tipo de pessoa naquele dia que se destacará, que o Senhor falará essa palavra. Irmãos, agora vamos aprender sobre o grupo dos 70, dos 12 apóstolos. Bem, o grupo anterior, irmãos, nós não sabemos, Jesus não mencionou o nome dos 70 apóstolos. Mas há um grupo de 12 homens, formado por 12 homens, que foi chamado pelo nome. Né? Foi chamado, Jesus escolheu pelo nome de cada um. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus escolheu para ser líderes da sua obra. Todos eles foram líderes da sua obra. Pedro, João, todos estiveram à frente da obra do Senhor. Louvado seja Deus. Esse grupo foi privilegiado tanto por ter seguido de perto a Jesus, quanto por ter contemplado todos os milagres que Jesus fez. Porém, não podemos nos esquecer que no meio desse grupo havia aleluia, Judas. No meio desse grupo havia Judas. Coração não era reto perante o Senhor, e por isso se enquadrou nas características daqueles que foi chamado filho da perdição. João 17, 12. Irmãos, entre esse grupo, 12 tinham filho da perdição. Amém? Pode ler, irmão, João 17, 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumpra. Irmãos, dentro desse grupo de
12, chamado pelo nome, contemplar os milagres, as bênçãos do Senhor, mas havia entre eles o filho da perdição, que foi chamado depois do filho da perdição pelo mestre, né? Aleluia. O grupo formado pelos 3 discípulos próximos, mais próximos de Jesus. Dentro da multidão havia esse grupo ainda formado pelos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Dentre os 12, o Senhor tinha mais predilência por 3, Pedro, Tiago e João, homens que não se conformaram em apenas seguir e assistir a Jesus, mas quiseram conhecer bem mais de perto. Pedro, Tiago e João estavam bem mais próximos de Jesus. Quiseram querem chegar mais perto. Mas foi esse grupo que ele teve o privilégio de contemplar e a transfiguração de Jesus e conhecer a Moisés e a Elias no Monte Tambor. Mateus 17, 24. Aleluia. Esse grupo de 3 discípulos tiveram esse privilégio de subir no monte e ver a transfiguração de Jesus e contemplar Moisés e Elias. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e a sua veste se tornou branca como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Amém? Tiveram o privilégio de conhecer Elias e Moisés. Ninguém ainda tinha conhecido esses 3 discípulos, tiveram o privilégio. Andavam com Jesus, tinha uma particularidade tremenda com o mestre, né? Louvado seja Deus. Pode ver, na obra do Senhor vai sempre ter alguém mais próximo do pastor, vai sempre ter alguém mais próximo de alguém, que alguém confia, Jesus confia mais. Olha, a gente não sabe qual o mistério de Jesus com esses 3 discípulos, mas Jesus tinha uma particularidade tremenda com eles, e é assim na obra do Senhor, né, irmão? Sempre vai ter alguém mais próximo do pastor João lá. Vai ter alguém que o pastor João ali vai chegar mais, vai contar o seu segredo para ele. Aqui também vai ter a mesma coisa, vai ter alguém que o pastor Marco vai ser mais próximo ali, contar o seu segredo, mostrar coisa tremenda. Alguns não tiveram. Né? Esse mistério que Jesus conhece, ele também conhece, cada um de nós conhecemos. Aleluia! Louvado seja Deus. Foi também esse grupo que foi destacado por Jesus para pisar o lagar, né? E entrar com Jesus no suplício, mas que não teve força e adormeceu. Irmãos? Teve força e adormeceu. Mateus 26, 37, 40. Na hora que Jesus convidou ele para entrar ali no momento mais difícil, crucial da sua vida, esse mesmo grupo que tiveram o privilégio de conhecer Moisés, de ver a transfiguração, de entrar no particular com o mestre, quando Jesus olhou, ele estava lá adormecido. Mateus 26, 37 e 40. E outro em Isaías 63 e 3. Elevando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostou sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, faça de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse-lhe a Pedro: então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai, para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém, irmãos? Isaías 63, 3. Acharam? Aleluia. Esse discípulo com Jesus, irmãos, entrando no particular, vendo as maravilhas, e na hora que Jesus procurou, olha, que Jesus quis dizer, irmãos, que o homem, ele tem os seus limites, né? O homem tem as suas limitações. Vai ter uma hora que o homem vai adormecer, vai se encontrar na sua fraqueza. Isaías 63, 3. E eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei. Eu sozinho pisei no lagar, teve angústia, né? E os a alma sozinho ali.
Pode ver. E o esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Amém? Irmãos, eu sozinho, o profeta Isaías já profetizou que Jesus ia passar no capítulo 26 e 37 de Mateus. Eu sozinho, irmãos, se cumpriu as escrituras, mesmo Jesus escolhendo ali, olha, deixou o idoso lá, vem vocês três, vão mais adiante, fica aqui que eu vou ali mais adiante um pouco. Quando voltou estava adormecido. Na hora que prenderam Jesus, Pedro tirou dele, escondeu, fugiu para um lado, fugiu para outro. Irmãos, na hora da cruz, no momento crucial, as mulheres, estavam só as mulheres de longe, chorando, batendo, irmãos, se lamentando por ver o sofrimento do Mestre. E Jesus olhava para eles: olha, não choreis por filho de Jerusalém, porque chorais. Não choreis por mim, não que eu como pobre coitado. As mulheres choravam, Jesus fosse um pobre coitado, mas não era isso que ele queria que elas vissem. Mas ele disse: olha, chorai por eles, chorai por os vossos filhos, mostrou ali o filho delas. Que Jesus quer dizer, irmãos, que ele disse: olhai o pecado agora foge a memória no versículo. Só sei que Jesus quis dizer naquele momento, irmãos, o sofrimento que aquelas mulheres iam passar, ver os seus filhos passando por uma situação, porque Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João morreu de velhice. João não provou a morte antes crucificação, nem foi apedrejado, morreu de velhice. Tiago foi decapitado, perdeu a cabeça. Então, irmãos, essa mulher ia sofrer muito. Jesus está dizendo: olha, chorai aí com os vossos filhos, que vocês não vão sofrer muito por eles aí. Louvado seja Deus. Então, irmão, Jesus, na hora crucial da sua vida, procurou os discípulos e estava ele só para que se cumprisse o que o profeta messiânico tinha falado em 63:3. E eu sozinho pisei o lagar. O grupo representado por João, o discípulo amado. Tem um grupo representado por João, o discípulo amado. E, aleluia. Mas Jesus quer mais, irmãos. Ele quer procurar alguém com quem possa relacionar, que possa ter um relacionamento mais estreito, mais próximo. Salmos 43, Salmos 4, versículo 3. Salmos 4, versículo 3 fala sobre a procura do Senhor pelo relacionamento mais sério, mais íntimo com o homem. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é querido. O Senhor ouvirá quando ele clamar a ele. Jesus separou para si o que é querido, irmãos. Privilégio, da parte do Senhor, se separar por ele. Louvado seja Deus. João reclinava a cabeça, reclinava no peito de Jesus. João 13:25, era chamado discípulo amado. João 21:7. Bota aí, João 13:25, João 21:7. 21:7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. O discípulo amado conheceu que era Jesus. Isso é o Senhor. Ninguém conheceu quem era Jesus, mas o mais íntimo dele conheceu logo. É o Senhor. Aí Pedro, na hora, estava da cintura para cima e mergulhou no mar para se esconder. Então, irmãos, coisa tremenda. Só quem conhece o Mestre é aquele que tem um pouco mais de intimidade tiver com ele, você vai conhecê-lo. Aleluia, louvado seja Deus. Quem não conhece a pessoa pela voz, pelo cheiro, tem pessoas aí que às vezes fica cego, pega visão, mas quando eu conheço, é fulano, só o cheiro, eu conheço aquele cheiro, é fulano, está vindo ali. De longe, de costas, ele só está de costas, eu conheço.
discípulo amado. Tem esse grupo aí, tem essas pessoas que têm essa intimidade com Jesus, dentre a multidão. 13:25. 13:25, João. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é? Bem, irmãos, na hora de Jesus da ceia, Jesus comentando sobre quem era o traidor, quem seria o traidor, né? Provavelmente ele postava ali a cabeça do ombro de Jesus e disse: olha, Senhor, quem será? Quem é? Né? Isso na Bíblia, um relato que Jesus falou para ele naquele momento, mas ele teve essa intimidade de chegar para Jesus e perguntar para ele: quem é, Senhor? Louvado seja Deus. Coisa tremenda de intimidade com Jesus, né, irmãos? Então, no meio da multidão, se destaca 5 grupos, né? E cada grupo tem uma característica diferente. Aí tem um grupo formado pela multidão, um grupo formado pelos 70 discípulos, 70 apóstolos, um grupo formado pelos 12 discípulos, um grupo formado pelos 3 discípulos e pelo discípulo amado. Aí eu pergunto para os irmãos nessa noite: em qual grupo desse você se enquadra? Em qual grupo desse nós se enquadramos? Eu me enquadro. Eis a pergunta, cada um responda, né, a si mesmo: em qual grupo desse você se enquadra, né? Que bom que nós se enquadrássemos todos no grupo de João, discípulo amado, né, pastor? Mas é difícil, né? Eu mesmo que vou olhar direitinho aqui, talvez eu me enquadre no grupo dos 3 discípulos na hora que Jesus mais precisou, estava dormindo, né? Cochilando. Louvado seja Deus. Talvez eu me enquadre nesse grupo, talvez eu me enquadre nos 70, ou talvez no grupo da multidão, né? Guia pelos milagres. Ninguém sabe, irmãos. Mas como seria que todos se enquadrassem no grupo de discípulo amado? Aleluia, louvado seja Deus, né? Tem intimidade com Jesus, uma proximidade com Ele, mais íntima com Ele. Então, você aprendeu nessa noite, né? Louvado seja o nome do Senhor, que a multidão segue Jesus desde o início, né? Mas dentro dessa multidão tem muitos grupos de pessoas que têm características diferentes de servir ao Mestre, né? Um segue pelos milagres, outro segue pelos dons que recebe, outro segue, aleluia, porque são separados pelo Mestre, aleluia, outros seguem porque tinham intimidade com Ele. E aquele que tem intimidade com Jesus não quer deixar de maneira nenhuma, né, irmãos? Aquele que prova da água que Jesus dá, da presença real do Espírito Santo na vida, jamais larga Jesus. Olha, vou até o fim, porque a minha bênção não está no começo, nem está no meio, aleluia, mas está até o fim, aleluia. Nós temos discípulos aqui que foram até o fim. Quando Jesus chegou no mar, nesse mesmo dia aqui que Jesus chegou procurando o que tinha que comer, lá na beira, depois que ele já tinha ressuscitado, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, perguntou por 3 vezes se Pedro amava, e Pedro disse: Jesus, tu sabe, tu conhece. E Jesus disse: olha, apacenta minhas ovelhas, né? E ele olhou para João e disse: quanto a esse? Aí Jesus disse: olha, o que eu vou fazer com ele não importa a ti, não importa. Portanto, que vem, siga. Cada um de Jesus tem uma particularidade diferente, né? Nós vimos que José de Arimateia, na hora, né, serviu a Jesus, mesmo sendo oculto ali, mesmo sendo se escondendo com medo do discípulo, mas Jesus não tratou ele diferente. Na hora, ele estava ali e disse: olha, eu tenho um sepulcro novo para o mestre. Na hora ele se apresentou e disse: eu tenho um sepulcro novo para o mestre. Então, irmãos, ninguém explica o reino por causa das suas falhas, dos seus defeitos. Né? Cada um tem a sua importância, tem a sua valia no reino dos céus. Nicodemos também teve noivo, mas Jesus não desprezou ele. Olha, você não quer me assumir, você tem medo de judeu. Não, Jesus não falou isso. Ensinou o reino para ele, pregou a palavra para ele. E às vezes nós queremos agir diferente porque a maneira qual alguém serve a Jesus, né, irmãos? Mas vamos ter o olhar de Jesus, o olhar do Mestre, e ser como discípulo amado, conhecê-lo cada vez mais. Amém?
Eu quis dizer nessa noite, que apresentar para os irmãos. Amém, irmãos? Agradeço a todo mundo. Palavra maravilhosa. Conosco, poderosamente, né? Essa palavra de ensinamento sobre a multidão. Estava meditando ali nessa palavra, irmãos. Estava dirigindo um curso uma vez, até curso de ensinamento no Neide. Entrou um grupo de jovens, sentou, fazia parte da igreja de baixo. Ali umas cochicharam com a outra, levantaram e foi embora. Depois o culto, meu filho, eu estava falando que Deus está longe desse lugar. Era um culto de ensinamento, os irmãos ouvindo a palavra, ouvindo a palavra como aqui hoje, né? Um de pregando, mas em silêncio, sem muito glorificar. É um culto de ensinamento. Temos mola assembleando, né? Postura assembleando, é assim mesmo. E eu me entristeci na hora, falei, meu Deus do céu. Estava tão bom o culto, né? Gostoso. Às vezes ouvimos Deus falar com lágrimas, línguas estranhas, palmas. Mas tem um momento que Deus fala em silêncio também, né? Como é que você vai alimentar com a boca aberta, mastigando? Não tem como. As palavras que vêm mansamente assim, irmão Valdir, as que ficam, né? Guardadas em nossos corações. Só que, irmãos, essa igreja era uma igreja cheia mesmo, né? Toda vez que tinha muitos, escutava o barulho, os irmãos caíam no poder, né? Tinha um irmão que orava, apanhava a mão no jovem, o jovem caía no chão. Aí levei um jovem uma vez, o jovem, vou cair também no poder. Só que o irmão apanhava a mão, os jovens da nossa igreja não caíam. Então, parece que tinha alguma coisa combinada naquilo, né? Um negócio meio estranho. E essa igreja fechou, irmãos, quase todo mundo desviado. Era só o pastor soprar o povo cair, já assim foi. Caiu também, meu Deus. Já vai a igreja aqui todinha. É bem lindo. Jesus amado. Cuidado que esse fogo lá, O que me entristece, irmãos, que esse grupo de irmãos que estavam ouvindo esse culto estão tudo firme, né, caminhando. E esse grupo que soube que Jesus estava longe, estava fazendo assim, aí Jesus está longe. Está tudo no mundo, né? Isso nos entristece. Então, era pastor que eu sou, esse pastor lá de você. Só pegava a igreja dele lá e Nós estamos aqui firmes. estamos firmes para a glória de Deus, irmãos. Foi isso. infelizmente, escuta essas coisas aí. É verdade. E aquela multidão acompanhou Jesus, irmão, na auge, né? Do Jesus que ressuscita, do Jesus que cura, mas o Jesus crucificado foi pouco, né? Até Pedro deu linha. Então, Jesus amado,